Esse é o segundo bimestre de termodinâmica e acho que para ficar mais legal eu preferi começar primeiro com as contas. E aí na primeira conta, essa é uma das mais difíceis já que tem, se não a mais difícil. Já quero tentar mostrar que significa isso daqui, né? Que vai usar para calcular qualquer tipo de conta, né? Foi aprendido nesse segundo bimestre em termodinâmica. Aqui a gente tem uma máquina térmica, porque é uma máquina quente, é uma máquina, porque quando a seta indica para baixo, isso significa que é uma máquina. Se as setas fossem para cima, seria um refrigerador. Por quê? Porque aqui em vermelho é a fonte quente. Essa fonte quente está mandando calor para o motor. Esse calor que está sendo vai liberar energia e vai ser convertido em trabalho. Então essa seta aqui indicada para a direita é o trabalho. E o que não é convertido em trabalho, ele é jogado para o meio externo, né? Então, para entender melhor, vamos ver o que significa cada um desses P1, Q1, W, P líquido. Então, para começar, a potência líquida, representado por P líquido, né? Essa potência líquida, o que ela é? É a potência que é liberada, né, de acordo com a quantidade da taxa de transferência que é jogada na máquina. Essa potência sempre vai ser a mesma coisa que o trabalho realizado da máquina, né? Então, P líquido, vamos deixar aqui, é potência líquida. O W, o que é o W? O W nada mais é que o trabalho. O trabalho que essa máquina exerce de acordo com a quantidade de energia que ela tem da fonte quente ou um refrigerador da fonte fria. E agora o mais importante é isso daqui. O que vem a ser P1? P1, quando a gente fala em P, a gente fala em taxa de transferência. Taxa de transferência. Não liga para o acento aí, não vou ficar pondo acento. Taxa de transferência, nesse caso aqui, como é uma máquina, essa é a taxa de transferência de calor para a máquina. E P2 é a taxa de transferência de calor para o meio. Por quê? Porque aqui, ó, no P1 tem a taxa de transferência de calor para o motor. Isso é convertido em potência líquida. Quando a gente falar do P1, da taxa de transferência, é convertido em potência líquida. E o que não é transferido em potência líquida é transferido para o meio. Então, a taxa de transferência de calor para o meio é o P2. E outros que a gente tem é o Q, né? Q1 é o fluxo de calor para o meio, fluxo de calor para a máquina. E Q2 é o fluxo de calor para o meio. Então, o que significa cada um deles? Tá aqui escrito. É isso daqui, basicamente. E a gente começa a fazer a conta agora, né? A potência no eixo de um motor de automóvel é de 300 HP, ou seja, a potência líquida aqui. Então, vamos lá. Potência líquida é 300 HP. Aí, para começar, antes da gente pegar os outros dados, não vamos utilizar HP. Então, para a gente mudar aqui, a gente faz. Converte esse HP em kilowatts, né? Então, um HP tem 736 kW. Então, a gente usa 300 vezes 736. E aí a gente tem o resultado de 220.800
quilowatts. Aliás, watts. E a gente deixa isso, né? Uma potência líquida, então vai ser 220,8 quilowatts. Bom, a gente já tem a potência líquida agora, mas isso não é o único dado que a gente precisa, né? Vamos continuar vendo. A eficiência do motor é igual a 28%. Opa, mais um. Eficiência representado pela letra N, 28%, né? Ou seja, essa eficiência é 0,28. 28%, 0,28. Continuando, sabendo que a queima do combustível fornece 35.000 kJ por quilo ao motor, então a queima do combustível é 35.000 kJ por quilogramas. Determine a taxa de transferência de calor para o meio, ou seja, antes de tudo, o que ele quer? Taxa de transferência de calor para o meio. Quem é a taxa de transferência de calor para o meio? É o P2. Então a gente vai descobrir o P2, né? E também ele quer saber a massa de combustível consumido em quilogramas por segundo. Parece difícil descobrir essa massa, mas ela é sempre a mesma regra para qualquer exercício que seja parecido com esse. Então vamos descobrir primeiro o que? Vamos descobrir primeiro aqui o valor de P2, né? A gente tem que P líquido é igual a P1 menos P2. A gente tem a potência líquida. A potência líquida que a gente tem em mãos aqui é 220,8 e é igual a P1 menos P2. E a gente não tem P1 nem P2. Então aí que tá, nós vamos ter que descobrir. Descobrir através de quê? Tem outros cálculos que dá para ser usado aqui. Vamos continuar aqui em cima aqui. E o que é? É a eficiência. O cálculo da eficiência vai dar pra gente o valor de P1. Por quê? Porque a eficiência ela é a mesma coisa que a potência líquida dividido por P1. A gente sempre vai usar para calcular os valores daqui de cima, da fonte que está sendo transferida para a máquina. Então, o rendimento é igual a potência líquida sobre P1. O rendimento é 28%, ou seja, 0,28 é igual a potência líquida, que é 220,8, dividido por P1. Pronto, aqui a gente já descobre o valor de P1. P1, então, vai ser igual a 220, né, ele está dividindo aqui, então ele vai... O 0,28, o P1 passa para lá e o 0,28 passa dividindo aqui. Então vai ficar 220,8 dividido por 0,28. Isso vai dar 788,6 kW. Pronto, descobrimos a potência 1. Se a gente descobriu a potência 1, a gente pode calcular agora isso daqui, ó, a potência 2, porque a gente só vai ter uma incógnita. Então, voltando ao cálculo da potência líquida, a potência líquida é igual a P1 menos P2. Potência líquida é igual a 220,8, que é igual ao P1, que a gente acabou de descobrir, 788,6, menos P2. P2 vai ser igual ao que? Então, a gente passa, uma regrinha de matemática, a gente passa o 788,6 menos 220,8, né? A gente vai ter 567,8 quilowatts. Essa é a potência 2. Então, aqui tá, a gente já descobriu a taxa de transferência de calor para o meio. Era uma das coisas que ele pedia. Agora, um pouco mais chatinho,
a gente vai descobrir isso daqui é uma vazão mássica. Quando a gente tem massa em função de tempo, é vazão mássica. E a vazão mássica, a gente descobre, é aquele M com pontinho em cima, mas aqui não tem como pôr pontinho em cima. A gente vai fazer o quê? Vai relacionar quem tem quilos, é só ver quem está dividido por quilos aqui, por quilograma. É a nossa primeira fonte aqui, ó, 35.000 kJ por quilograma. Então vai ser esse 35.000 kJ por quilograma que a gente vai usar. E a nossa P1, né? Lembra que a gente usa sempre aqui, ó. Vai ser o nosso fluxo de calor, né? Aqui onde a queima forneceu calor para o motor, e o nosso P1. Então a nossa vazão mássica aqui, a gente vai usar o que? Os 788,6 dividido por 35.000, né? Olha só, por que a gente usa ele? 788,6, né? 788,6 o que? Quilowatts, né? Quilowatts significa quilojoules por segundo. Então a gente tem aqui quilojoules por segundo, quilojoules vezes segundos, a menos 1. E aqui no outro a gente tem quilojoules por quilograma. Bom, é meio confuso ainda, mas a gente usa, o que vale lembrar? Vazão mássica, a gente vai usar aqui, ó, o nosso P1, né, sempre envolvido aqui em cima, nunca aqui embaixo, porque quem está fornecendo o calor para a máquina é aqui em cima, a fonte de cima, a de baixo só está sendo rejeitado, é o que a máquina está liberando. Então convém a gente usar os dados daqui de cima, que é o nosso P1, que a gente tem, 788,6, e a queima do combustível para a máquina, que é de 35.000 kJ, o nosso Q, 35.000 kJ. Sempre vai ser assim, sempre vai ser a mesma coisa. E na dúvida, é só ver onde tem quilogramas aqui, ó, é onde você vai usar aqui na conta. O único lugar que vai ter quilogramas é aqui, né? Nesse dado que ele sempre vai dar também. E como ele quer em quilojoules por segundo, né? Às vezes pode ficar na dúvida qual que é o outro valor que eu vou usar, se é P2, se é P1, se é potência líquida. É sempre o P1, é quem está fornecendo isso para a máquina. Então, é isso daqui. Bom, nessa divisão o que vai acontecer, além de a gente ter o resultado final? Isso daqui vai ser cortado com isso, né? Isso daqui vai ser cortado com isso. E o que vai sobrar? Segundo a menos 1 e quilogramas a menos 1, ou seja, como se fosse 1 sobre segundo dividido por 1 sobre quilogramas. Aí o quilo passa para cima e segundo passa para baixo. Então a gente vai ter o resultado aqui. Essa divisão vai dar 0,0225 quilogramas por segundo. Essa vai ser a vazão mássica, então, em quilogramas por segundo, 0,0225. Então tá aqui. Agora a gente vai fazendo outros exercícios e aí vai dar. Esse exercício 6, ele já é um pouco mais fácil do que o 5, um pouco não, é bem mais fácil. E ele pede duas coisinhas também, só que com menos trabalho para calcular agora, né? Eu trouxe aqui o desenho, a figurinha de novo que eu fiz, e aqueles dados lá que eu escrevi acima eu deixei aqui embaixo também. Aqui é o seguinte, né? O calor é transferido de uma fornalha para a máquina térmica a uma taxa de 80 megawatts. Aqui, ó, transferido daqui para cá, né? Com uma taxa de 80 megawatts. Taxa é P. Então, P1
é igual a 80 megawatts. 80 megawatts. E P2 aqui, né, porque se a taxa com a qual o calor é rejeitado para um rio próximo for de 50 megawatts, ou seja, a taxa rejeitada é P2, 50 megawatts. Determine a potência líquida e a eficiência térmica da máquina. Né? Então, a potência líquida a gente vai ter que descobrir. Potência líquida é igual a P1 menos P2. Potência líquida é igual a 80 menos 50. Potência líquida é igual a 30 megawatts. Bom, a potência líquida era só isso, né? Era esse cálculo aqui e tá tudo feito, né? Agora, vamos calcular aqui a eficiência térmica da máquina. Eficiência é representada pela letra M, assim como a gente viu ali em cima também, é potência líquida dividido por P1. É sempre lá em cima que a gente mexe. P1. Eficiência, então, vai ser igual a potência líquida de 30 megawatts dividido por P1, que é 80 megawatts. Então, é 30 sobre 80, né? Que isso daqui dá 0,375. Então, ou seja, a potência líquida é 37,5%. Bom, é só esse cálculo aqui nessa questão 6. É uma coisa bem simples, se ele pedir, isso é muito simples. A única coisa que tem mesmo que decorar é que a taxa de transferência de calor é representada pelo P, né? E o Q aqui no caso é fluxo de calor, né? Mas agora esse exercício é só isso daqui mesmo. Bom, vamos para a questão 7 agora. A questão 7 agora trata-se de um refrigerador. E quando a gente tem um refrigerador, a gente tem aqui, ó, essas setas invertidas, né? O trabalho também é invertido. O trabalho é em direção ao refrigerador, né? E a fonte fria é o que abastece o refrigerador e a fonte rejeitada é a fonte quente. É tudo ao contrário da máquina nesse caso, né? E o que ele quer aqui, ó? O coeficiente de desempenho do refrigerador. Vamos ver os dados então. A temperatura interna de uma geladeira é mantida a 4 graus Celsius. A temperatura aqui não vem ao caso, né? O que a gente precisa? A retirada do calor do interior da geladeira para o meio externo é feita a uma taxa de 360 kJ por minuto. Ou seja, né, retirada do calor da geladeira para o meio externo. Nesse caso, a retirada do calor da geladeira para o meio externo é isso aqui, ó. Se fosse uma máquina, a retirada do calor para o meio externo seria aqui embaixo. Como é um refrigerador, onde está sendo liberado para a temperatura ambiente, olha só, é aqui em cima. É ao contrário da máquina. Então, a gente coloca aqui, né? QH, né? Que é como é chamado, QH, é igual a 360 kJ por minuto. Bom, sabe-se que a energia que alimenta o compressor da geladeira é fornecida a uma taxa de 2 kW, né? A energia que alimenta o motor da geladeira, então, é aqui o ciclo. Esses resultados aqui, ó, 150 watts, 400 watts, não tem nada a ver. Eu peguei do exemplo de lá do professor. Então, a energia que alimenta o compressor da geladeira é fornecida a uma taxa de 2 kW. Essa energia aqui que ele está falando é o trabalho. 2 kW. Watts. Quando a gente tem watts, ele significa joules por segundo. Então, aqui a gente tem joules por minuto e aqui a gente tem joules por segundo. O que a gente precisa?
ou passar isso aqui para joules por segundo, quilojoules por segundo, ou converter isso daqui para quilowatts. Então a gente escolhe qualquer um deles. Vamos pegar o 360. 360 quilojoules por minuto. A gente quer passar isso para quilowatts, né? Que é quilojoules por segundo. Bom, para a gente passar, aqui no caso, minutos para segundo, o que a gente faz? 1 minuto tem 60 segundos. Então, aqui embaixo a gente multiplica por 60. Vai ficar 300 vezes, né, para a gente passar isso aqui, ó, vai ficar 300 vezes 1 dividido por 60. Bom, essa multiplicação aqui, vamos ver quanto que dá. 360 vezes 1 sobre 60. Bom, isso aqui tudo vai dar 6. Então aqui tem 6 quilowatts. 6 quilowatts aqui, 2 quilowatts aqui. E essa conta, que jeito que a gente faz, né? O coeficiente de desempenho do refrigerador vai ser sempre o QL, no caso, aqui, na verdade, esse que eu peguei, coloquei QH, não é QH, ele é QL. Eu coloquei QH, mas é QL, né, dividido pelo trabalho aqui, pelo W. Então vai ficar aqui assim, B igual QL dividido por trabalho. B é igual QL, é 6 dividido por 2. Coeficiente de desempenho do refrigerador é adimensional, é 3. Bom, é uma conta estranha, mas é isso. É sempre para calcular o coeficiente de desempenho do refrigerador, ele não costuma dar esses exercícios, mas ele vai sempre estar dando nos dados aqui, né? Os únicos dados que ele dá, é só saber qual que é a taxa, né, que é liberada para o meio, que é o Q, e que é fornecida para a geladeira, que é o trabalho, né? Então agora a gente vai para o item B. A taxa com o qual o calor é rejeitado na sala em que está instalado o refrigerador. Bom, aqui esse calor rejeitado é esse daqui, ó. Esse aqui em cima. Esse é o calor rejeitado, esse é o calor que não foi alimentado pro congelador. Da mesma forma que calculava de uma máquina, a gente vai calcular o do congelador. Então, é o trabalho vai ser igual ao QH ali de cima menos QL. W, então a gente não tem o W, ou a gente tem o W é 2 kW aqui, é igual o QH, a gente não tem o QH, menos o outro dado que a gente tem aqui, que é o de 6. Ou não. Espera só um pouquinho. Isso aqui tá certo. Eu estava confundindo por causa de valores, mas tanto faz a gente deixar o resultado em quilowatts ou quilojoules por segundo. Eu estou deixando aqui no caso o resultado em quilowatts. Por quê? Porque eu usei 2 quilowatts aqui e vou usar 6 quilowatts daqui. Esses 6 quilowatts que eu estou pegando é de QL, que é da fórmula. Então aqui QH vai ser igual ao quê? É igual a 6 mais 2. 6 mais 2. QH nesse caso aqui vai ser igual a 8 kW.
watts. Bom, o exercício A e B é só isso daqui. O coeficiente de desempenho do refrigerador. Essa parte aqui nos slides dele está naquele que fala da segunda lei da termodinâmica, né, no slide 15. É bem tranquilinho, é só isso daqui mesmo. Apesar da máquina ser um pouco mais fácil de entender, o refrigerador tem pouca coisa para se usar, tem praticamente isso só. Nunca vai ter muitos dados de um refrigerador. Vamos lá para a questão 8. A questão 8 é bem parecida com aquela outra questão lá, se eu não me engano, era 5, umas anteriores aí. Em que ele diz que a usina a vapor, né, eu coloquei aqui a figura de novo para ficar mais fácil, queima carvão e produz uma potência líquida de 300 megawatts. Potência líquida, então, é igual a 300 megawatts. Com uma eficiência térmica, né, eficiência representada com a letra N, de 32%. O poder calorífico do carvão, o poder calorífico a gente representa com Q minúsculo, é igual a 28.000 kJ por quilogramas. Determine a quantidade de carvão consumida em um período de 24 horas, ou seja, ele quer quantidade em quilos, né, em um período de 24 horas, por tempo, né? Massa sobre tempo. Isso daqui é vazão mássica, quando a gente tem massa sobre tempo. Então, do mesmo jeito, vamos ter que calcular uma vazão mássica. Primeiro, o que a gente tem que descobrir? Para a gente calcular a vazão mássica, vamos supor que a gente já parta direto para isso. Vazão mássica aqui vai ser o quê? Lembrando, né, que a gente pega aqui, ó, quem tem o quilos, que a gente vai querer quanto que é feito em um período de 24 horas, quanto que é queimado. Então, esse é o primeiro dado que a gente vai ter que pegar. E a gente vai ter que usar também quem? O P1. Sempre aqui o P1, né? Mas a gente não sabe esse P1, a gente não descobriu ainda. Então, vamos ter que descobrir. Tem uma forma aqui de descobrir. A gente tem a eficiência, que é igual a potência líquida dividido por P1. Eficiência aqui é igual a 0,32, que é igual a 300. Vamos colocar 300.000 quilowatts dividido por P1, que a gente não sabe. Vamos deixar o P1, vamos deixar tudo em quilowatts. P1 vai ser igual ao que? Bom, P1 está dividindo aqui, o 0,32 vai passar dividindo, então vai ficar 300.000 quilowatts dividido por 32, por 0,32. Esse resultado vai dar 937.500 quilowatts. Bom, esse é o resultado de P1. Agora que a gente descobriu o P1, a gente já pode calcular a vazão mássica. A vazão mássica é aqui P1, né? E esse item que ele vai dar aqui, ó, que tem quilograma, né? Que tem uma unidade de massa junto. Então, o que a gente faz? Pega P1 e divide por quê? A vazão mássica aqui vai ser 937.500 quilo. Watts é o que? É joule por segundo, então é quilojoules por segundo dividido por 28.000 kilojoule por quilogramas. Bom, o
quilojoules, vamos deixar quilojoules vezes quilogramas a menos 1, para ficar mais fácil. Bom, vazão máxima. Esse resultado aqui dessa divisão vai dar 33,48, né? E qual a unidade de medida? Quilojoules vai se anular com quilojoules aqui, vai sobrar segundo a menos 1 dividido por quilograma a menos 1. Mesma coisa, quilogramas passa para cima, fica quilogramas por segundo. E aqui a gente tem a vazão máxima, ou seja, né, a cada segundo que se passa, 33,48 kg de carvão é consumido. Mas ele não quer saber no período de 1 segundo, ele quer saber no período de 24 horas. Ou seja, primeiro precisa passar isso daqui de quilogramas por segundo para quilogramas por hora. E agora o que tem que fazer? Tem que converter isso daqui que está em quilogramas por segundo para quilogramas por hora. Por quê? Porque ele quer saber em um período de 24 horas. Né? Então, para a gente converter, é só converter quilogramas por segundo para quilogramas por hora, né? Do jeito que quiser converter, mas como eu estou fazendo por computador, fica difícil, fica complicado fazer daquele jeito lá que a gente aprendeu na sala. Então, 1 hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então, se fosse converter 1 hora para segundo, a gente multiplicaria por 60 e multiplica por 60 de novo. Aí está passando hora para segundos. Mas para converter um segundo só em horas, a gente vai pegar 1 dividido por 60, ou seja, né, quanto equivale 1 segundo em minutos, a gente divide por 60, e a gente tem resultado de 0,016. 666. Aí isso daqui equivale, né, 0,016666 minuto tem 1 segundo. E a gente passa esse 1 segundo aqui, ó, esse 0,0166 minutos, que é 1 segundo, para horas. O que a gente faz? A gente divide isso por 60. Dividindo por 60, 0,00027. Tem um monte de 7, deixa só com uma casa. Bom, e aí, o que é? Isso daqui, 1 segundo tem isso de horas, né? 1 segundo equivale a isso de horas, 0,00027. Agora sim, agora a gente pega o nosso 33,48 quilogramas por segundo. Né? Só que no lugar, ele quer quilogramas por hora, então aqui onde tem 1 segundo, vamos passar para 1 segundo só que em horas. Fica 0,0027 horas. Agora está em quilogramas por hora, mas aí a gente tem que deixar só um número só. Então a gente divide 33,48 por 0,00027. Vai dar um resultado de 124.000 quilogramas por hora. Ou seja, 33,48 quilogramas por segundo tem 124.000 quilogramas por hora. E agora ele quer saber qual a quantidade de carvão consumida em um período de 24 horas. Isso daqui, ó, essa vazão máxima aqui, é a quantidade de carvão consumida, ó, em 1 hora. Tem só 1 hora aqui. Então, a cada 1 hora se consome 124.000 quilos de carvão. Então, e se a gente em 1 hora consome isso, em 2 horas dobra, em 3 horas triplica. Então é só a gente multiplicar 124.000 por 24, que é um período de 24 horas que ele quer. A gente multiplica por 24, dá 2.976.000, né? Ou seja, 2,9 vezes 10
elevado à sexta quilogramas. Essa é a quantidade de carvão consumida no período de 24 horas. A questão 11 é uma questão mais simples. Uma máquina que opera em ciclo de Carnot tem a temperatura de sua fonte quente igual a 250 graus e fonte fria igual a 50. Sabendo que o calor fornecido pela fonte quente é 300 kJ, calcule o trabalho líquido realizado pela máquina. Bom, o trabalho é W, que ele quer saber, e é dado por Q1 menos Q2. Né? O que a gente tem? A gente precisa descobrir o trabalho. Então, o trabalho é igual ao que? Vamos aos dados que a gente tem aqui. Né? A sua fonte quente é igual a 250 graus. Né? A temperatura da fonte quente. Então, a temperatura 1, que é a temperatura 1 é sempre a fonte quente, é igual a 250 graus. E a fonte fria é T2, temperatura 2, é 50 graus. Sabendo que o calor fornecido pela fonte quente é 300 kJ, ou seja, a fonte quente é o nosso Q1, é 300 kJ. Calcule o trabalho líquido realizado pela máquina. Beleza, a gente tem aqui, duas incógnitas, né? Primeiro, a gente tem quilojoules aqui, 300 quilojoules no Q1, só que não temos o Q2, né? Então a gente vai ter que descobrir aqui o Q2 para poder calcular qual é o trabalho. Então a gente faz a conta aqui. Bom, deixa eu pegar outro espaço aqui. Tem uma relação de temperatura com calor, que é temperatura 1 sobre temperatura 2 é igual a calor 1 sobre calor 2. E agora é só a gente calcular isso aqui. Temperatura 1, primeiro a gente tem que passar essas temperaturas para graus Kelvin. Não pode usar graus Celsius, é a temperatura em Kelvin. Então vamos converter aqui essas temperaturas. Primeiro, 250 graus, né? Para converter para Kelvin, é só somar por 273. E a gente tem 273 mais 250, 523 Kelvin. Essa é a temperatura 1. Né? E temperatura 2, né? A gente pega 50, soma com 273, porque nesse caso aqui tem que somar 50 mais 273, a gente tem 323 Kelvin. Agora sim, agora dá para calcular 523 dividido por 323 é igual, quem que é o nosso Q1 aqui? É 300 dividido por Q2, que a gente não sabe, vai descobrir. Aqui então, tem dois jeitos de fazer, ou divide aqui e fica com uma incógnita aqui, ou multiplica em cruz, né? Q2, 523 Q2 igual a 323 vezes 300. Tanto faz, eu vou fazer dividido aqui, 523 dividido por 323 dá 1,619. 1,619 é igual a 300 sobre Q2. Agora multiplica, né? Q2 está dividindo aqui, então passa multiplicando ali. Fica 1, ou então mais fácil, né? Já troca o Q2 pelo 1,619 e já fica Q2 é igual a 300 dividido por 1,619. Q2 é igual, eu vou fazer aqui, 300 dividido por 1,619. Q2 vai ser igual a 185,3 kJ. Bom,
Essa é então o calor 2 aqui da máquina, fornecido pela máquina. Essa é a fonte rejeitada. Agora a gente consegue calcular o que? O trabalho, né? É o que o enunciado pede. O trabalho que a gente precisava calcular aqui, ó, que a gente não conseguia, agora consegue, né? Q1 menos Q2. E a gente tem aqui, ó, trabalho é igual, quem que é Q1? Q1 é 300, que o exercício enunciado já deu, e Q2 a gente descobriu aqui, 185,3. Agora sim, agora é só subtrair e o resultado disso dá 114,7 kJ. Esse é a resposta da questão 11. Isso daqui é só a gente decorar essas formulazinhas e aí a gente vai colocando aqui o que se pede e a gente resolve. Questão 12. Certa máquina térmica recebe 1.200 calorias. Então vamos lá. Quando ela recebe, né, ela vem de lá da fonte quente. É uma máquina térmica. Então ela está vindo lá da fonte quente recebendo 1.200 calorias. De uma fonte quente a 227 graus Celsius. Então a temperatura 1, que é da fonte quente, é 227 graus Celsius. A gente não pode deixar para Celsius, então já converte isso para graus Kelvin, para Kelvin. Então 227 mais 273, a gente tem aqui 500 Kelvin. E parte desta energia é transferida para o meio ambiente, que está a 24 graus, ou seja, a nossa temperatura 2 aqui é 24 graus Celsius. Passando para Kelvin, a gente tem aqui 297. Bom, o que se pode dizer sobre o trabalho realizado por essa máquina? Ele quer saber aqui, ó, qual que é o trabalho. É a mesma coisa do exercício anterior, né? O trabalho aqui é Q1 menos Q2. E a gente não tem aqui exatamente o Q2, igualzinho o outro exercício. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá, né? Q1 sobre Q2, ou T1 sobre T2 primeiro, tanto faz, é igual a T1 sobre T2. Q1. Primeiro, a gente não vamos deixar isso daqui em calorias, vamos passar isso aqui para joules. Para a gente passar para joules, uma caloria tem 4,19 joules, então a gente converte, multiplica isso por 4,19, né? Aí a gente vai ter aqui 5.028 joules. Agora sim, 5.028 joules, né, dividido por Q2 é igual a 500 dividido por 297. Bom, agora faz a mesma coisa, né? Multiplica, eu posso tanto multiplicar o de baixo aqui pelo de cima daqui, e o de baixo aqui pelo de cima, ou dividir. Da outra vez tinha feito uma divisão, agora fazer diferente, vamos multiplicar, né? 528 aqui multiplica por 279 aqui, 5.028, multiplica por 297, a gente tem 316, aliás. É igual, bom, a gente multiplicou o de cima daqui pelo de baixo daqui, é uma multiplicação em cruz, né? É igual a 500 Q2. Agora, Q2 está multiplicando aqui, né? Então a gente passa o 500 para lá dividindo. Então vai ficar Q2 é igual a 1493316 dividido por 500. Q2 é igual, bom, vamos ver quanto que dá isso aqui.
2.986,6. Isso daqui está em joules. Bom, descobrimos aqui o Q2. Agora a gente pode calcular o trabalho. Ele perguntou o que pode se dizer do trabalho realizado por essa máquina. Então a gente tem aqui Q1, 5.028 joules. 5.028. E Q2, 2.986,6. Faz essa conta aqui. Dá 2041,36 joules. Esse é o trabalho realizado pela máquina. A última questão da lista, a questão 15. Uma máquina de Carnot opera entre a fonte de temperatura alta, T1, e a fonte de temperatura baixa, T2, né? T1 e T2. E seu rendimento é dado pela expressão, aqui ele deu N igual a 1 menos T2 sobre T1. Bom, em que T1 e T2 são medidas na escala absoluta, ou de Kelvin. Suponha que você dispõe de uma máquina dessas com eficiência de N 30%. N igual a 30% é o mesmo que 0,3. Se você dobrar o valor da temperatura da fonte quente, qual a eficiência da máquina? Bom, então vamos substituir os valores aqui, onde a gente usou essa fórmula aqui, a gente substituiu N por 0,3. 0,3 é igual a 1 menos T2 sobre T1. Bom, o que dá para fazer aqui? Isola o T2 e T1 dos números. Então, o T2 e o T1 tá aqui desse lado, a gente passa para lá, ou então passa 1 para lá, tanto faz. Vamos isolar aqui então. T2 sobre T1. T2 sobre T1. Passou para lá, ficou positivo. T2 sobre T1 passou para lá, ficou positivo. É igual a 1 menos o 0,3. Eu passei para cá, então ele vem negativo agora. Menos 0,3. T2 sobre T1 é igual a 0,7. Pronto. Tá aqui a relação de T2 sobre T1 é igual a 0,7. Ou seja, a eficiência de T2 sobre T1, nesse caso aqui, é a mesma coisa aqui, 70%. Né? Agora eu quero dobrar o valor da fonte quente. Né? Ele pede para dobrar o valor, onde que ele pede aqui. Suponha que você dispõe de uma máquina dessa. Se você dobrar o valor da temperatura da fonte quente, qual será a eficiência da máquina? Né? Então vamos dobrar o valor da fonte quente. Né? T2 sobre T1 é igual a 0,7. A gente teve ali. Só que a gente vai dobrar aqui. Se a gente dobrou aqui, ó, agora ó, é 2T1. Ou seja, é a mesma coisa que aqui tinha um número inteiro, a gente dividiu ele pela metade. Né? A gente dividiu por 2, então a gente passou a ter a metade aqui do número. Era 1 sobre 1, 1T2 sobre 1T1, e agora é 1T2 né, sobre 2T1. É meio T2 sobre T1. E se aqui passou pela metade, aqui então também vai ser dividido pela metade. Né? Talvez alguém não tenha entendido. É a mesma coisa que eu falar que eu tenho 2 é igual a 2. Né? Então se eu divido 2 aqui pela metade, aqui não vai ser, aqui vai virar 1. Né? Ao invés do 2, vamos ter 1. E aqui não vai ser 2, vai ser 1 também. 2 sobre 2 né, é igual a 1. Ou seja, a gente dividiu um lado pela metade, a gente divide o outro também pela metade aqui. E aí, a eficiência de T2 sobre T1, né? T2 sobre 2T1
vai ser igual a 0,7 dividido por 2, que é igual a 0,35. Ou seja, é porque a gente não pode tirar o T2 e o T1 daqui, passar multiplicando para lá, tudo porque ele quer a relação de T2 sobre T1. Então a gente tem que deixar aqui. A gente só pode mexer aqui. Essa é a eficiência agora. Então, qual que é a nova eficiência? Vamos calcular. N vai ser igual a 1 menos 0,35, né? Porque N não é igual a 1 sobre T2 sobre T1. 1 menos T2 sobre T1. Esse T2 sobre T1 aqui, ó, é 0,35. Então, N é igual a 1 menos a relação de T2 sobre 2T1, que é 0,35. E a gente tem aqui que 1 menos 0,35 é 0,65. Ou seja, eficiência da máquina é 65%. Bom, acabou por aqui, né? Não liga pro zerrinho aqui. Bom, acabou por aqui. Qualquer coisa, só dá uma chamada lá no WhatsApp. Não sei se isso daqui fica legal, nunca fiz isso. Mas qualquer coisa, dá uma chamada lá no WhatsApp. Se precisar, se eu conseguir também, eu dou uma ajudinha.